Então, domingo passado, o nosso tema foi como conhecer a Deus através de Jesus, da palavra, e o nosso versículo-chave foi João 17:3, que diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Então não basta conhecer a Deus, tem que conhecer a Deus como o único verdadeiro Deus. Porque existem muitos deuses. A própria Bíblia fala de histórias de nações que adoravam outros deuses com D minúsculo. Mas a vida eterna consiste em você estar totalmente convicto que existe um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Enquanto você tiver algo ou alguém que ocupa um lugar de maior importância do que um único Deus verdadeiro na sua vida, você estará precisando achar o caminho da vida eterna. Porque a vida eterna consiste nisso, em você ter identificação com esse Deus, você encontrar esse Deus e vivê-lo, servi-lo para sempre, e você determinar que nada nesse mundo, nem ninguém, pode ocupar um lugar de importância na sua vida, que venha ofuscar a visão que você tem desse único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, o único Senhor da nossa vida. Amém? Em João capítulo 15 está escrito: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. Esse segundo versículo não está aí no telão, porque eu só peguei depois. Mas ele diz que, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Todo ramo que não der fruto, que estando ligado nele não dá fruto, ele corta. Agora, irmãos, para nós produzirmos frutos, nós temos que estar ligados a essa videira que é Jesus. Nós temos que permanecer nele, criar raízes. Por isso que é muito importante nós aprofundarmos no conhecimento de Deus, porque uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento de Deus, facilmente é arrancado pelos ventos de doutrinas, pelas enxurradas de mentiras, pelas tentações, pelas lutas dessa vida. Nós precisamos enraizar nele, nós precisamos criar raízes profundas na palavra, a fim de que nós possamos receber essa seiva que vem de Cristo, essa vida que faz com que nós produzamos frutos segundo a sua espécie. Uma das razões porque muitos crentes estão produzindo frutos estranhos. O que é um crente produzir fruto estranho? Você já viu alguém dizendo: olha, cara, a atitude daquela pessoa não é uma atitude de crente. É triste e lamentável, mas nós temos ouvido tanto isso. Pessoas que se dizem cristãos, que amam a Deus, tendo frutos diferentes. Nós temos que produzir frutos segundo a espécie a que nós estamos ligados. Se você estiver ligado à videira, que é Cristo, e tem uma maneira de ficar ligado, nós vamos já ler daqui a pouco. Se nós estivermos ligados, conectados com Ele, sabe, nós vamos estar tendo livre acesso à seiva da videira, sabe, a vida que flui dela vai sair através de nós na forma de frutos. Sabe, irmãos, quando nós somos conhecedores da palavra, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós passamos a produzir frutos. Esses frutos que são reações, ações e reações nossas, como cristãos, que as pessoas olham e dizem: essa pessoa é diferente, a atitude dela é diferente, a atitude de crente. Nós somos seres espirituais. Eu sou um espírito e eu tenho um corpo. Então o mais importante não é o meu corpo, é o espírito. O espírito vai viver eternamente. Quando o espírito sai do corpo, o corpo cai e apodrece. Então o mais importante é o espírito. Se espera que à medida que você esteja ligado a Cristo, conhecendo a palavra, se enraizando mais no conhecimento de Deus, o espírito vai conquistando espaço na sua vida, ao ponto de você se tornar mais espiritual do que humano. Amém? Era para os demônios e os seres espirituais, anjos, qualquer natureza de espíritos, olhar para a gente aqui e dizer: meu Deus, quantos Cristo tem aqui?
E ele tem dificuldade de identificar alguém que não fosse Cristo, porque à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, conhecendo mais a Deus, conhecendo a palavra, a Bíblia diz que nós vamos naturalmente nos tornando mais e mais parecidos com Cristo. Amém? É por isso que nós estamos aqui ensinando. Eu te digo uma coisa, essa 1h30 que nós temos de culto aqui é insuficiente para manter alguém vivo na fé. Você precisa ter suas determinações na sua casa, a sua vida. Pensa bem, nós nos alimentamos, nós dormimos, nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós amamos pessoas, nós fazemos tantas coisas. E o que nós fazemos para o nosso espírito, para alimentar o nosso espírito? O resultado vai ser segundo as nossas escolhas. Agora, para que um cristão dê frutos, ele tem de estar na videira, que é Jesus, permanecer nele, criar raízes. E a maneira como nós permanecemos em Cristo é obedecendo a sua palavra. João capítulo 15, versículo 10, olha o que diz, João 15, 10, também eu acho que não está aí, mas fala de: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Você quer permanecer ligado a essa videira? Você quer permanecer dependente de Deus? Você quer ser alguém que sabe que em qualquer circunstância você pode contar com Deus? O irmão Cleito falou agora há pouco aqui que nós não dependemos financeiramente desse sistema, desse mundo. Nós dependemos do nosso Deus, sabe? E se você quer mesmo depender desse Deus, você terá que ser obediente à sua palavra, porque tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não é obediente. Isso não faz nenhuma diferença na vida dela. Mas se nós quisermos permanecer ligados a essa videira, temos que obedecer a sua palavra. Conhecer a Deus significa estar ligado nele, como o galho da videira está ligado ao tronco, recebendo a seiva, que gera fruto segundo a sua espécie. O fruto do Espírito é Cristo em nós. O Espírito Santo veio para produzir em nós a imagem de Cristo, até que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Cristo. O Espírito produziu em Maria Jesus. Ela concebeu do Espírito. A Bíblia diz que o anjo Gabriel falou para Maria, né, o poder do Altíssimo virá sobre ti, e o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, essa criança que vai nascer é gerada pelo Espírito, ela será chamada Filho de Deus. Quando nós demos lugar para o Espírito, feliz daquela mulher que Deus encontre nessa cidade, nessa igreja, que possa colocar em prática os seus planos, dizendo: uma mulher justa, íntegra, temente a Deus, em quem eu posso colocar o meu espírito para gerar os profetas dessa geração. Deus está procurando em toda a terra pessoas cujo coração seja totalmente dele. Amém? Será que Deus encontra aqui? Amém, em nome de Jesus, eu creio. O fruto do Espírito é Cristo em nós. Cristo formado em nós gera algumas características, mais precisamente 9 características, que um cristão expressa, apresenta, quando ele está vivendo em Cristo. Por isso nós podemos fazer uma análise da nossa vida, pegar um termômetro para ver a nossa fé. A Bíblia diz assim: examine para ver se vocês ainda estão na fé. Nós podemos verificar se a nossa vida, nosso testemunho está satisfatório, se nós estamos em bons lençóis, no que diz respeito à nossa vida cristã. É só observar as suas ações e reações, quais os frutos que você e eu estamos produzindo no dia a dia. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. E olha as características do amor. O amor é paciente e bondoso. Você é paciente e bondoso? Você tem conseguido ser? Talvez você está iniciando como eu, todos nós estamos numa caminhada, mas pelo menos você já está nesse caminho. O amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça,
mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Uma característica, a primeira característica, talvez a ordem, ela está como primeira, porque ela deve ser a mais importante. A Bíblia diz que Deus é amor. Amor é a característica de Deus. E se eu e você somos filhos de Deus, deve haver em nós pelo menos uma fagulha desse amor, querendo crescer, querendo expandir. E o Espírito Santo nos capacita para sermos semelhantes a Jesus nessa área. Amém? Diga amor. O amor trata os outros como superiores a si mesmo. A Bíblia diz que nós devemos considerar não somente o que é nosso, cuidar não só do que é nosso, mas também do que é dos outros. O amor se interessa pelo bem-estar do outro. O amor se alegra com a justiça, e nós já lemos sobre isso. A segunda característica desse fruto é a alegria. Como que está a sua vida? Você tem sido alegre? Alegria, irmãos, é resultado de uma vida de gratidão, de uma vida de contentamento. Alguém que está satisfeito com Deus reflete isso nos seus relacionamentos. Alguém que tem gratidão no coração, até quando acontece um acidente, ele quebrou uma perna, ele consegue se alegrar dizendo: mas eu não quebrei a outra perna. Gratidão. A pessoa que tem gratidão no coração, mesmo quando as coisas estão difíceis, ela continua feliz, dizendo: meu Deus é a minha salvação. Mesmo que falte alimento no campo, mesmo que não tenha suprimento, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A pessoa que tem gratidão no coração, que expressa uma alegria, a alegria do Espírito, mesmo que ela esteja com todos os seus bens à sua disposição, farta de tudo, ainda assim ela sabe que a alegria dela não está nas riquezas, mas no Senhor. Então, o terceiro fruto, segunda característica desse fruto é a alegria. Terceiro, paz. Você anda em paz? Irmãos, talvez você, no amor, talvez você esteja melhor do que eu. Mas talvez na alegria eu esteja melhor do que você. Nisso nós não podemos nos comparar. Cada um segundo o seu nível, a revelação que Deus te deu. Sabe, se você tem o Espírito Santo e você tem buscado mais a Deus, parabéns, é um privilégio seu que você tem tido tempo para fazer isso, e a sensatez de buscar. E é claro e é óbvio que você vai crescer mais, mas não se compare com ninguém, porque cada um segundo o seu nível. Mas todos podem, porque o Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em todos nós, amém? Quarto, longanimidade, que é paciência. Mesma coisa que paciência. Nós vivemos numa geração impaciente, que não sabe esperar por nada. Você já prestou atenção que a gente chega no semáforo, você vai dirigindo, está apressado, e o semáforo fechou, você fica chateado, fica com vontade de ultrapassar, porque você não consegue esperar um minuto. Hoje em dia, tudo é tão rápido, você disca, manda uma mensagem para alguém no celular, no WhatsApp, e você clica no enviar, e você já quer ligar, porque a pessoa não atendeu logo. Não deu tempo nem de tirar o celular do bolso, você já diz: não está atendendo, já vou ligar. E quando você recebe um áudio de 1 minuto, meu Deus, que eternidade, 1 minuto para ouvir, e você acelera para entender rápido. Vocês já estão usando esse recurso aí? Onde é que nós vamos parar, irmãos? Quando é que você vai se desenvolvendo essa mentalidade? Quando é que você vai ter tempo para ler a Bíblia toda? Quando é que você vai ter interesse para sentar aqui e assistir o panorama bíblico de Gênesis e Apocalipse e conhecer a história de Deus, a história que nos salvou? Entendeu? É muito importante. Paciência. Benignidade, que é a mesma coisa que amabilidade. Ser amável. Seu filho, quando está em apuros, tem coragem de falar com você, porque você é amável, ou você é daqueles que não tem, sabe, você não consegue tolerar nada. A sua mulher tem medo de falar com você, de pedir oração, de dizer que está tendo um problema, porque ela sabe que a sua reação é grosseira, você não é amável. Talvez o marido
Tem maridos que está sendo tentado, e ele quer pedir oração da sua própria esposa, mas não tem coragem, porque ela não é amável, ela não é capaz de ouvir com carinho, dizer: eu te ofereço ajuda, vamos orar juntos. E talvez muitos maridos já caíram por falta disso, desse relacionamento amável com a sua esposa. Isso é muito importante. Bondade, fidelidade. Será que a gente pode confiar na palavra dos crentes hoje? Você diz que vai chegar numa hora e não chega e nem dá satisfação. Será que nós temos também, relativizado essa questão da fidelidade? Você já imaginou se Deus não fosse fiel? A Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo. Alguma vez você já parou para pensar? Muito tempo atrás, um dia eu lendo esse texto, eu pensei: meu Deus, por que fiel? O que tem a ver fidelidade com esse perdão de pecados? É porque Deus prometeu que se eu confessar o meu pecado, Ele vai perdoar. E se Ele prometeu, Ele vai fazer isso. Pode confiar. Então não vá dormir com condenação na sua mente, no seu coração. Não vá dormir com a perturbação de Satanás, dizendo que você não presta porque você errou. Antes de dormir, peça perdão a Deus, confesse seus pecados, porque Ele é fiel. Ele vai te perdoar, Ele vai te dar uma nova chance. Ele prometeu. Aleluia. Fidelidade é uma característica de Deus que precisa estar presente na nossa vida. Mansidão. Nós homens, depois que o pastor Sabá foi embora e eu assumi aqui a igreja, eu tive 1 ano e pouco, talvez quase 2 anos, que é uma das principais orações da minha vida diária. Eu vi isso como sendo o alvo da minha vida de oração naquele período. Eu sabia que era por um período. Tem muitas outras coisas que a gente tem que mudar, e eu orei por muitas outras coisas. Mas a principal atenção minha na oração era: Deus, eu quero ser um homem manso. Eu nunca invejei um homem poderoso. Eu nunca invejei um homem que tem muita autoridade. Eu sempre tive vontade de ser um homem manso. Aí você pergunta: mas você já é, pastor? Não, ainda não, quero ser. Mas eu melhorei. Mansidão. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cada vez que eu orava por mansidão, eu dizia: Deus, eu quero ser um homem manso. Eu lembrava do pastor Melvin. O pastor Melvin era o pai do pastor Eibe. Eu morei na casa dele um tempo. Quando eu converti, o pastor Melvin estava lá em Santarém ainda. E eu conheci aquele homem já de idade, mas pensa num homem manso, que qualquer adolescente, qualquer criança podia chegar e sentar, conversar com ele, e ele ficar horas respondendo perguntas e conversando, numa mansidão invejável. O pastor Melvin era aquele que saiu com a sua família para umas férias de carro, e passou num posto de gasolina e abasteceu, pagou e foi embora. E depois de meia hora de viagem na estrada, ele começou a pensar: eu não lembro se eu paguei o posto. Será que eu paguei a gasolina? Aí perguntou para a esposa: eu paguei o frentista? Ela disse: olha, eu acho que sim, eu vi você descer do carro. Mas você tem certeza? Não, certeza eu não tenho, então vamos voltar. Voltou lá, chegou lá. Você lembra, eu tive agora há pouco, abasteci aqui, eu paguei a gasolina. Ele olhou para a placa do carro e falou: o senhor pagou sim. Tá bom, muito obrigado. E foi embora de novo. Que testemunho para a sua família. O pastor Melvin era aquele que um dia estava saindo de casa, os filhos dele que contam. Todo mundo dentro do carro para ir para a igreja, já estava em cima da hora, e a esposa estava demorando um pouco, e ele deu só uma buzinadinha assim, pam, pam. E quando ela veio, ele falou: me perdoe porque eu fiquei pressionando você. Que homem, que marido. Né, mulheres? Que exemplo de mansidão. Eu queria ser uma pessoa assim, eu desejo ser assim. Eu prefiro errar por ser manso do que errar por ser dominador. Uma característica dos crentes. Mansidão.
E o último, a número 9 aqui, é domínio próprio. Irmãos, quem anda com o Espírito Santo conscientemente, quem se aprofunda na Bíblia, quem anda com Deus, quem conhece a Deus, tem domínio próprio. Quantos casamentos já se desfizeram por falta de domínio próprio? O homem ou a mulher não tiveram domínio próprio para conter uma palavra só e soltar a palavra e o casamento acabou. Quantos filhos saíram de casa porque o pai não teve domínio próprio, na hora da raiva disse, vai embora, e ele foi mesmo. Aconteceu comigo. Eu saí de casa quando era um adolescente, porque meu pai, brabo comigo, eu não devia ser flor que se cheirasse, e ele falou assim, se não for para obedecer, então pode ir embora. E eu entendi como uma ordem para ir embora, e eu fui. Graças a Deus que minha mãe era muito legal, depois de uns dias ela insistiu muito comigo, eu voltei, aí eu me humilhei, pedi perdão para meu pai, ficou tudo bem, eu voltei para casa. Mas quantos pais que perderam o contato com seus filhos porque não tiveram domínio próprio? Quantas famílias estão endividadas, perderam a casa, perderam bens, botaram seus filhos em situação de insegurança, porque não tiveram domínio próprio para manter um cartão no bolso e não comprar mais do que deviam, do que podiam. Domínio próprio é uma característica do seguidor de Jesus. O Espírito em nós gera essas características. Amém? Então eu quero só repetir todas elas, são 9. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando nós amadurecemos na fé e no conhecimento de Deus, naturalmente essas características vão no dia a dia começando a se tornar evidentes, e as pessoas começam a perceber em nós essa mudança. Então, irmãos, não tem outro caminho. É buscar a Deus, é conhecer a Bíblia, é nos relacionar com Cristo e deixar Ele transformar a nossa vida. O Espírito Santo forma Cristo em nós pela revelação. Nós vamos sendo cada dia mais revelado as verdades de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos de tempo de qualidade, precisamos separar tempo para conversar com Deus, para nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele está aí para nos auxiliar nas nossas fraquezas. A Bíblia diz, talvez tenha algumas pessoas que falam, eu nunca consigo crescer porque eu não estou tão bem, eu nem ouso pedir ajuda do Espírito Santo porque eu não mereço. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Até para orar, peça ajuda do Espírito Santo. Separe tempo e diga, Espírito Santo, vem me auxiliar aqui. O Espírito Santo é Cristo em nós. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, aquele que vem para estar com vocês até o fim. Ele é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo forma Cristo em nós pela revelação, mas para isso precisamos de tempo. A contemplação, o fato de você admirar a Deus, de você separar tempo para ficar contemplando. Contemplar quer dizer ficar parado, admirando a grandeza de Deus. Irmãos, quando canta uma música como aquela, Sublime Graça, sabe, não tem como não ficar constrangido. Que sublime graça que alcançou um pecador como eu. Sabe, se tiver coisas que causam mais admiração para você, que faz você ficar mais extasiado, amando, admirando do que é Deus, é um Deus na sua vida, Ele não está sendo o único e primeiro e mais importante. Nós decidimos induzir o nosso coração a amar a palavra de Deus. Nós amamos as coisas que nós decidimos que é importante para a nossa vida. Amém? Nós precisamos de tempo de qualidade para amar e adorar o Senhor. Quanto mais tempo passamos na presença do Senhor, mais nos tornamos parecidos com Ele. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito.
Ele está dizendo, à medida que você contempla a Deus, você começa. Como é que nós contemplamos a Deus? É através da Bíblia. Você já teve curiosidade de entender o plano da salvação, o plano que Deus fez para a humanidade, e começar a conhecer esse livro sagrado? À medida que você contempla isso, Deus vai transformando de glória em glória, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Tem um texto na Bíblia, de João, diz assim: agora nós somos filhos de Deus, mas ainda nem sabemos o que haveremos de ser. Sabemos de uma coisa: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso me dá a entender que o fato de eu enxergar Jesus vai me tornar parecido com Ele. Amém? Deus quer transformar dia a dia a nossa vida. 24 horas por dia, em qualquer lugar onde você estiver, Deus está presente. Mas você precisa separar um tempo específico para conversar com Ele, para se relacionar com Ele. Nós precisamos separar um tempo específico para dizer para Ele do nosso amor, das nossas decisões, das nossas lutas, para nós nos tornarmos um com Ele cada dia. Orar especificamente mais, leia a Bíblia mais, esquadrinhar as Escrituras, buscando tesouros. Sabe onde tem momentos na Bíblia que você vai ler a palavra? Se você tem o hábito de ler a palavra todo dia, vai ter momento que você vai ler um texto que já leu dezenas de vezes, mas naquele dia, aquela palavra vai fluir como uma revelação de Deus para uma necessidade específica que você está vivendo naquela hora. Tesouros de Deus são revelados quando nós pesquisamos, quando nós amamos estar na sua presença. Nós vamos encontrar aquela moeda de ouro da palavra, que é Jesus. Está aberto para o Espírito Santo experimentar os privilégios de conhecer a Deus. Sabe, quando você se abre ao Espírito Santo, você descortina dentro de você, as escamas caem, você começa a ver a grandeza de Deus, que você não é membro de uma religião, você é um seguidor de Jesus, você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo morando dentro de você, aquele Espírito que gerou Jesus dentro de Maria, aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele Espírito que convence o pecador do seu pecado para a salvação. Esse Espírito habita em mim e habita em vocês. Ele nos capacita para sermos diferentes. Irmãos, nós não precisaríamos de um número maior do que esse para transformar essa cidade numa cidade santa, arrependida aos pés do Senhor. E para encerrar essa parte, nós vamos ter a Santa Ceia ainda, eu quero ler só mais um versículo. Oséias capítulo 6, versículo 6, que diz assim: pois quero misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que agrada a Deus não é a nossa religiosidade, não são os atos religiosos que nós praticamos. O que Deus está dizendo: eu não estou procurando por atos religiosos, por sacrifícios, por holocaustos e ofertas. O que eu estou procurando é um povo que me conheça, que queira conhecer a Deus. O que Paulo falou: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e identificar-me com Ele na sua morte. Eu quero convidar essa igreja para a gente dar um passo, né, Eliette? Um passo diferente a partir de hoje. Você não vai ser apenas um adepto da Igreja da Paz, você não vai ser apenas alguém conhecido pelo pastor Lima, você vai ser alguém conhecido por Deus. No mundo espiritual, você é alguém que entra e ora e busca a Deus, e Deus te dá revelação, e você, cada decisão que vai tomar, você consulta a Deus e Ele te dá sabedoria. Amém? Amém, irmãos? Amém. Eu quero convidar você para abaixar sua cabeça agora. E você que concorda, que você quer isso mais de Deus, você vai levantar sua mão direita e vai fazer essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, como eu desejo vencer essas limitações da minha vida. Por isso eu peço hoje, me ajude a entregar o domínio da minha vida nas mãos do Senhor. O Espírito Santo que habita em mim, eu quero ser amigo dele, eu quero permitir que ele conduza a minha vida.
Eu vou buscá-lo através da palavra de Deus. Eu vou buscar conhecer mais a Deus. Eu quero receber esta unção de intimidade, de relacionamento com Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor atenda. Talvez essa oração foi até vaga demais, mas o Senhor sabe o anseio de cada coração. Eu sei, meu Deus, que cada pessoa que entregou sua vida para Jesus, ela o fez com desejo de mudança. Ela o fez pensando: a minha vida vai dar um salto, vai mudar. E o Senhor pode fazer isso. E o Senhor quer fazer isso. Eu oro, meu Deus, que cada um de nós tenhamos essa sensibilidade para ouvir Tua voz, para ser conduzido pelo Senhor, para nos deixarmos conduzir por Ti, para que o Senhor possa ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém.